Olha, a justiça absolveu o ex-jogador de futebol João Paulo de Castro Ferreira, suspeito de ter participado daquele latrocínio que aconteceu em uma agência bancária aqui em Franca, mais precisamente na Avenida Brasil. O Guilherme Gonçalves vem comigo ao vivo, ele tem mais informações e... GG, eu quero saber quando saiu essa decisão. E uma ótima tarde para você, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde. Obrigado, Márcia. Boa tarde para você também, para todos que acompanham o Balanço Geral. Olha, essa decisão foi publicada, Márcia, ontem à tarde. Esse crime aconteceu em outubro do ano passado, um assalto à agência bancária na Avenida Brasil, em Franca, que terminou na morte de um vigilante, o Adriano Costa, de 49 anos. O João Paulo de Castro, ele que é um ex-jogador de futebol, jogou inclusive no Guarani, em algumas camisas de peso do futebol brasileiro. Ele estava entre os acusados, os suspeitos de ter participado aí desse crime, dessa invasão a esse banco que terminou em latrocínio. Só que o João Paulo, Márcia, ele foi inocentado. Enquanto isso, os outros acabaram condenados. Então, o João Paulo foi julgado como inocente nesse caso que aconteceu em outubro do ano passado. A pena maior ficou para o Cleiton Lemes de Santana, de 39 anos. Ele foi condenado a 31 anos e 9 meses de prisão. O David Roberto Alves Marcelo, de 35 anos, vai cumprir 23 anos e 4 meses na cadeia. E o João Paulo de Barros, esse é outro João Paulo, não é o ex-jogador, ele tem 31 anos, foi condenado a 27 anos e 2 meses também em regime fechado. Então, o Cleiton que pegou a pena maior de 31 anos. O João Paulo de Castro, o ex-jogador, ele foi indiciado pela Polícia Civil após ter sido visto caminhando próximo ao local do crime, porém a justiça entendeu que as provas não foram suficientes para condená-lo. Câmeras de segurança registraram a fuga da quadrilha por telhados de residências. O vigilante Adriano, ele foi morto a tiros pelo quarteto durante essa invasão no banco. Segundo a polícia, a vítima foi surpreendida pelos bandidos enquanto fazia uma vistoria no prédio, momento em que sofreu um disparo de arma de fogo. Um outro vigilante, Márcia, também chegou a trocar tiros com a quadrilha, mas não ficou ferido. A defesa do trio condenado não foi encontrada para comentar essa decisão da justiça e agora, com o ex-jogador inocentado, esses 3 homens ficarão na cadeia, vão responder aí por esse crime. Penas grandes, extensas, mais de 20 anos aí para todos eles, e o Cleiton, ele foi condenado a 31 anos de prisão em regime fechado. Então, é uma resposta rápida da justiça, embora tenha as imagens das câmeras de segurança dentro do banco que mostram ali essa ação. Um homem que até que participou dessa ação se parecia com o ex-jogador. Depois, uma câmera que flagrou na rua de trás, o mesmo horário, esse ex-jogador caminhando com conhecidos ali. Então, pode ter acontecido um desencontro de informações passadas por testemunhas ali naquela situação, enfim, que levou agora a justiça a inocentar o ex-jogador de futebol. Os outros 3 condenados, e a gente segue acompanhando o desenrolar desse caso, até porque essa decisão aí de condenação ainda cabe recurso, porque foi em primeira instância. Márcia, com você. Olha, eu fiquei surpresa aí com essa absolvição, viu? Porque eu me recordo quando a Delegacia de Investigações Gerais estava, com muito afinco, apurando todas as informações e principalmente as câmeras de segurança. Um dos investigadores havia me dito, olha, nós apreendemos uma mochila que seria desse ex-jogador. Nós estamos apurando aí cada elemento. E a polícia teve elemento suficiente para poder levar esse ex-jogador para o banco dos réus. Só que aí a justiça acabou, então, absolvendo. Eu, particularmente, fiquei surpresa. Os demais tiveram uma condenação com penas altas, significativas, mas eu fiquei surpresa com a absolvição deste homem, que inclusive a polícia analisou minuciosamente cada frame de imagem para poder condenar, para poder ter mais elementos
e condenar este homem. Só que a justiça acabou entendendo que ele é inocente. Você também acompanhou esse caso, né, GG? E a gente sempre ia à DIG para poder apurar, para poder pegar mais informações. E este homem acabou, então, sendo, né, liberado. Vai continuar livre, solto. Ele que também, se não me engano, tinha passagem pela polícia, não é, GG? Olha, Márcia, ele ficou foragido, né, por um período, chegou até a participar aí de audiências online. Então agora a polícia fez um grande trabalho de investigação, até porque os outros 3 foram condenados, né, e apenas grandes. E agora, né, essa dúvida ficou. Só que para o juiz, talvez, essa dúvida pode ter sido fundamental na decisão dele. Porque é importante a gente explicar que no caso de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, como são 2 crimes gravíssimos e diferentes, um é o roubo, o outro é o homicídio ali, que se torna um latrocínio. Então, por conta disso, de somadas ali 2 penas que já são grandes, 2 crimes que já são graves e hediondos, não existe um tribunal do júri, não é feito aquele júri popular. Então esse julgamento, ele acontece muitas vezes até online, por vídeo conferência, por videochamada, outras vezes acontece presencialmente no fórum. Então, nesse caso, Márcia, apenas o juiz decidiu sobre a condenação desses envolvidos e a absolvição do João Paulo. A gente sabe que a defesa apresentou laudos também periciais, paralelos à investigação, mais imagens de câmeras de segurança, além das internas do banco. Então, isso provavelmente colocou ali uma dúvida razoável no caso, que fez com que o juiz decidisse por condenar as outras pessoas e inocentar o João Paulo. Se ele estava ou não nesse crime, agora a justiça já decidiu que não. Então as investigações da polícia, se tiver mais uma pessoa envolvida, elas vão continuar, até porque se 3 foram condenados, 1 foi absolvido, então eram 4 bandidos. Então quem seria esse 4º suspeito? Agora as investigações continuam então para localizar esse outro homem e, caso a promotoria ache que foi uma decisão injusta, deve entrar com recurso também aí nas próximas horas, dentro do prazo legal aí estipulado pelo Poder Judiciário. Márcia. Ok, GG, muito obrigada pelas informações. E, infelizmente, quem sofre, quem padece com tudo isso é a família do vigilante, né? Adriano. Adriano, que sempre foi um exímio profissional, trabalhava nessa agência bancária e, infelizmente, foi assassinado quando tentava promover a segurança não só do local onde ele trabalhava, mas também das pessoas que frequentam a agência bancária. 3, então, foram condenados, 1 foi absolvido e agora cabe recurso e a gente vai, então, acompanhar aí o desdobramento, o desenrolar ainda deste caso, tá certo?